cancelada no This call is now being recorded. Bom dia, pessoal da Biologia! Estamos aqui na nossa Biomol, semana 5, com o nosso sensacional ateliê de clonagem. Então, vamos começar aqui fazendo uma introdução. Eu vou compartilhar a tela, é rápido isso aqui, para a gente ter uma conversinha, para a gente entrar no espírito, né, desse ateliê de clonagem, tá? Para a gente poder elaborar essa atividade. É uma atividade simples, mas ela pode ser bem interessante para a gente construir conhecimento, viu, na nossa Biomol aqui. Então, vamos lá. Tá dando para ver, Ana? Dá. Tá, então olha lá, pessoal, o nosso ateliê de clonagem, ele pode ser feito, né, que foi o objetivo aqui que eu desenvolvi, com uma folha impressa, as nossas enzimas de restrição e a nossa ligase, tá certo? Com isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, é um ateliê que eu criei em outros anos no presencial, tá certo? Eu vou até pegar ali para mostrar para vocês, porque um dia, quando a gente voltar para o presencial, eu vou fazer isso lá com vocês. Espera aí. Aqui, ó. Esse aqui é o kit que eu desenvolvi, tá certo? A gente fez lá na Casa de Madeira. Então, tem as coisas aqui, ó. Tá vendo esse bob aqui? Ele é o ribossomo. Vocês vão ver na próxima aula, na 7ª aula, que a gente vai fazer a tradução da proteína. Enfim, aí eu falei, bom, legal, funcionou, né? Porque os alunos têm essa questão da abstração, né? O DNA é uma molécula que você tem que ficar imaginando como que corta, como que faz. Então, aqui nós vamos mexer no DNA. Acho que isso dá uma reforçada, tudo isso que a gente está falando, né? Então, esse é o objetivo. Eu falei, vou adaptar para algo que a gente possa fazer no remoto, para também não ficar só nessa coisa de, vamos assistir a aula, ver o vídeo, né? Vamos mexer. Eu senti muita necessidade, né? Você vê as minhas coisas aqui, olha, tudo tem que mover. Mas por que eu não fiz isso no computador? Porque eu já estava cansado de computador. Você entende? Outra coisa também é que essa lousa minha, ela é uma lousa magnética. Então, esse conceito da lousa magnética, na verdade, o conceito é lousa magnética e conceitos deslizantes. Então, isso aqui também é um projeto que a gente pode levar para extensão. Imagina, você vai lá na Praça da Moça, leva uma lousa, pode ser menor ou pode ser desse tamanho, e você vai fazer uma ação de extensão lá. Tá certo? Falar sobre vacina, biodiversidade, necessidade de proteger o planeta, o que seja, tá? Você não precisa de eletricidade, você não precisa de computador, você não precisa de internet, tá? Então é o básico que você... E ainda é interativo, né? Você pode convidar as pessoas a interagir. Então, só estou explicando esse conceito, porque vocês estão aí, né? A gente vai voltar para o presencial e vai ter projeto de extensão, vai ter um monte de coisa, então... Vamos levar isso, né? Não ficar naquela ideia, poxa vida, a gente passou 2 anos no remoto, aguentando, que é chato mesmo, difícil, todo esse momento, né? Triste, mas assim, a gente tem que levar alguma coisa positiva disso para essa retomada, né? Bom, aí eu tinha proposto para vocês de fazer um projeto, tá certo? O que era esse projeto? Gente, é uma ideia, na verdade, tá certo? Uma ideia que envolve o quê? A escolha de um gene que vai codificar uma proteína de interesse e um promotor, tá certo? O promotor vai regular a expressão desse gene, tá certo? Então, aí pode ser várias coisas. Até dei lá, né? Eu coloquei o vídeo coloquei, né, para vocês do Biomol Vai a Marte, que eu fiz ano passado para os alunos, e esse ano eu resolvi reutilizar. Falei, poxa, deu um trabalhão para fazer aquilo, né? Então, lá tem os conceitos do hambúrguer, que a gente fez, né, para alimentar a galera, porque a espaçonave cabia todo mundo. Foi todos os alunos das 3 turmas, os professores, os monitores. Então, aí, nós cultivamos uma alga, uma microalga que expressava uma hemoglobina de legumes, a gente vai falar disso mais para frente na aula de AGM. E também teve o capacete, que era
envolvia uma construção que era o quê? Um promotor ativado por CO2, que a atmosfera de Marte é mais de 95% de CO2, e quando ativava esse sistema, expressava uma proteína que fixava o CO2 na forma de O2, né, para eu poder consumir lá no capacete. Quem viu o filme viu que eu dou um rolê lá em Marte, acontecem coisas ali. Quem não viu, fique curioso, se ficar curioso vai ver. Então isso, gente, é uma ideia, tá certo? E aí tem várias ideias que vocês poderiam ter. Então, a hora que eu acabar essa explicação aqui, a gente vai falar um pouco das ideias. Tá? Então, a ideia aqui era só realmente bolar alguma coisa que envolvesse um promotor para ligar ou desligar e um gene, tá certo? E o nosso sistema que a gente tem aqui, olha, no nosso ateliê, justamente envolve o quê, gente? Essa primeira parte aqui em cima, que é o quê? Fazer a PCR do gene de interesse com os sítios de restrição dos adaptadores aqui flanqueando o nosso gene de interesse. Nada mais é do que a aula que a gente fez lá com o professor Valim. Lembra que desenhava o primer, que punha os sítios de restrição, quando amplificava, esses sítios de restrição flanqueavam o gene de interesse e facilitava a clonagem. Então, aqui nós vamos fazer, na verdade, duas digestões. Uma digestão do produto de PCR, tá certo? Que a gente vai gerar ele no começo aqui com o adaptador, e uma digestão independente do plasmídio, tá certo? Então, aqui está o plasmídio, né? Que a gente pode montar ele aqui, olha, vocês... Na verdade, eu tenho ele aqui, tá? Tem até no vídeo que eu coloquei lá, quem não viu o vídeo pode ver, a gente vai ver uns vídeos aí. Aqui está o polylinker. O plasmídio, pessoal, esse plasmídio, que é um plasmídio comercial, tá? Ele tem aproximadamente 3.000 pares de base, tá certo? Então, isso aqui não está em escala, porque o polylinker aqui, ele tem 60 bases, tá? Ponta cabeça. Tá? Então, o polylinker é aquela região com sítio de restrição única, que eu faço a digestão e eu consigo, então, linearizar o vetor, para não destruir a estrutura dele, e o nosso vetor, ele tem o quê, gente? Ele tem uma sequência promotora, que está aqui, tá certo? Do lado do polylinker, que é para eu clonar, então, o meu gene que eu vou expressar com a metionina inicial, que vai codificar a proteína, próximo do promotor. E tem uma região terminadora que dá o sinal para o final da transcrição, tá certo? E o plasmídio tem aquelas regiões que a gente já viu, tá? Então, aqui um gene de resistência a antibiótico, para fazer a seleção das células que foram transformadas com plasmídio, e a origem de replicação, tá certo? Que, como a gente falou, né, um mantra, a origem de aplicação tem que ser correspondente à origem de aplicação do vetor, a origem de aplicação do plasmídio. Se eu quero replicar o meu plasmídio de bactéria, origem de replicação de bactéria. Se eu quero replicar em levedura, origem de replicação em levedura. Tá certo? Sendo que a gente pode ter, a gente vai ver mais para frente, vetores que podem replicar nos dois, porque ele tem as duas origens de replicação. Tá certo? Então, esse é o nosso kit, tá? E quem quiser ir vendo, já, porque assim é o seguinte, gente, eu não ia fazer Ana Maria Braga de cortar tudo, eu cortei esse aqui, mas eu vou cortar esse aqui junto com vocês, tá certo? Que a gente vai cortar. Quem quiser começar indo cortar aí no seu ateliê, manda abraço. Outra coisa que eu estava até falando para a Ana, que eu gosto de ateliê é um ambiente de criatividade, né? Eu estava até falando para a Ana, eu falei, Ana, você... eu, quando era... Gente, imagina, sou bem mais velho que vocês, né? Não tinha computador, não tinha nada. Então, eu era uma criança que eu gostava de recortar a revista. Olha que interessante, né? Aí eu trouxe isso, falei, olha, eu vou criar um DNA que a gente recorta para a gente tocar nesse DNA, né? Então, a proposta é essa, a gente trabalhar manualmente. Tá? E a gente falou, então, logo lá no começo, na primeira aula, né? Que na biologia molecular e na engenharia genética, a gente parte de um plano, de um design, né? Tá aqui a alegoria aqui do caminhão, tá certo? Então, a ideia desse projeto, né? Que seria vocês idealizarem aqui um gene que vocês querem expressar, por exemplo, para despoluir o ambiente, degradar PET, fazer, enfim, o que vocês quiserem, tá? Porque aí pode ser execuível ou não, a gente pode fazer ou não, pode ser ficção ou não, até porque muita coisa que era ficção hoje é realidade, né? Tem um projeto, que é o que a gente está falando para vocês. E o gene, a gente vai falar mais disso depois,
o gene tem aqui a região codificadora, né, a região promotora, que está aqui a 5' da região codificadora, por isso que eu coloquei aqui o meu promotor aqui no nosso vetor, né, o promotor do lado do polylinker, tá, para que eu possa, então, posicionar a metionina inicial sempre do lado do promotor. E a metionina inicial, aqui no caso do nosso gene, tá vendo? Ela está aqui, ó. Tá bem aqui desse lado, a gente tem ela posicionada aqui. Então, o promotor vai ter que estar aqui a 5', tá? E depois a região terminadora. Bom, aí a gente vai expressar essa proteína codificada, tá certo? Então, aqui eu já vou mostrar um exemplo, que a gente vai falar outras vezes em outras aulas, que é, por exemplo, uma região codificadora, né, uma ORF, Open Reading Frame, ou a região codificadora do gene, que codifica para a proteína GFP, que do inglês é Green Fluorescent Protein, ou proteína verde fluorescente. Tá certo? Então, se ela está fluorescendo, pessoal, entra naquele conceito que a gente viu na aula de PCR do repórter. Tá? Então, quando essa construção aqui, ó, promotor, codificador e terminador, está funcionando, está sendo expressa, esse repórter, tá certo? Ele vai estar dizendo, olha, estou sendo expresso. Por quê? Porque essa proteína, quando você incide uma luz nela, uma luz ultravioleta, ela vai brilhar. Tá? A gente vai falar mais disso, tem aqui os ratinhos, os transgênicos são esses que estão brilhando. E detalhe, gente, esse gene aqui vem de uma alga marinha. Tá? Então aí a gente começa a ver o poder que a gente tem para isso. Tá? E é uma ferramenta, não é só uma curiosidade você fazer ratinhos que florescem e ficam verdes, mas é uma ferramenta incrível para estudar diversos fenômenos das ciências biológicas, tá certo? E a gente está falando da região promotora, tudo isso que eu estou falando é meio que um teaser, tá? Não é spoiler, a gente vai fixar isso mais. Aqui é para a gente entender que a região promotora ela é um interruptor do gene, tá certo? Então ele pode ser um gene que está desligado, não está transcrevendo nada, ou ligado, está sendo transcrito e está sendo traduzido na proteína de interesse. Só que essa expressão ela pode ter um controle que eu coloquei ali dimerizado. Sabe aquele controle que você pode aumentar a intensidade da luz ou diminuir? Tá certo? Por que isso, gente? Porque existem genes que basta uma expressão pequena para produzir uma quantidade pequena daquela proteína que ela já vai ter toda a sua função biológica, como, por exemplo, os fatores de transcrição que regulam a expressão dos genes. Tá certo? Existem genes que eles precisam funcionar pouco, tá certo? Por exemplo, vou chutar aqui, tá? Genes do ciclo celular, vocês viram lá na biologia celular, tá certo? Então ele tem que agir naquele momento um pouquinho para poder fazer a máquina funcionar. E existem genes que precisam de estar funcionando ativamente. Se a gente for pensar, por exemplo, os genes que codificam a proteína histona, as histonas, elas estão lá no núcleo, pensar na célula eucariótica, tá? Complexando o DNA para poder arranjar lá nos cromossomos, tá certo? É uma molécula muito grande, ela tem que ficar muito bem organizada. Então, você tem que ter uma produção constitutiva, que a gente fala, né? O tempo todo desse tipo de proteína. Por quê? Porque ela exerce essa função fundamental dentro da célula, que é organizar o material genético, quando vai dividir, enfim, tudo isso. Tá? Então, o promotor ele pode ser forte ou fraco. Tá? E a gente tem a possibilidade de escolher essa entidade promotor. Por quê, gente? Porque a gente já falou que quando a gente está falando de construção de DNA, a gente pode trabalhar esses elementos como se fosse um Lego, tá certo? São unidades funcionais que a gente pode trocar como a gente quiser. De repente eu posso ter um gene de interesse, tá certo? Está aqui, e eu coloco um promotor para poder expressar esse gene de uma forma forte. Eu quero bastante dessa proteína. Posso trocar o promotor e colocar um promotor fraco, tá? Então isso nós podemos fazer de uma maneira racional no nosso design. Está aqui, olha, são esses biobricks ou biotijolos, né? Então a gente pode entender essas unidades funcionais, né, do DNA como esse Lego, essas pecinhas de Lego que a gente pode montar em função do que a gente quer, tá certo? E isso, acho que isso reside uma beleza da biologia molecular e também
considerações éticas, que a gente sempre vai estar falando, né? Então, aqui só para mostrar, a gente pode fazer biologia sintética, que é construir circuitos gênicos para poder adaptar um organismo que não existia. Então, tudo isso é possível de ser feito, tá? E, lógico, envolve toda a ética que você possa implicar a sua pesquisa, tá? Então, tá aqui, ó, bem o exemplo, né? Um gene aqui que você vai colocar eu falei de alga, de água-viva, tá? O gene GFP de água-viva, você vai fazer então aqui um coelho transgênico com esse gene, vai expressar a proteína GFP e o coelhinho vai brilhar. Tá? Aqui, no nosso caso, já estou terminando, tá? Nós estamos falando do vetor plasmidial, e aqui a gente tem esse BlueScript aqui, que é um vetor comercial bastante utilizado. Então, ele tem o quê, gente? Ele tem aqui o gene de seleção para ampicilina, para antibiótico. Todas as células que foram transformadas com plasmídio ficam resistentes ao antibiótico, porque esse gene aqui codifica uma enzima que degrada o antibiótico. Nós temos a origem de replicação aqui, no caso bacteriana, tá certo? Poderia ser de levedura. E a gente tem aqui, olha, o sistema de seleção branco e azul, tá certo? Que tem aqui, então eu posso interromper o gene LAC-Z, e aí eu vou, quando eu tiver a minha clonagem, a colônia vai ficar branca, tá certo? A gente já viu esse sistema de seleção. E, finalmente, aqui, estou terminando, uma coisa muito interessante, a gente vai falar outras vezes, é, por exemplo, esse repositório EdGene. O EdGene, ele é enfim, esse repositório, digamos, né, fica, acho que nos Estados Unidos, que ele funciona, pessoal, como uma espécie, vamos pensar em computação. Em computação, a gente pode comprar o Windows lá do Bill Gates, tá certo? Você compra, atualiza, você compra, e você sempre está pagando, tempo está comprando. Eu pago anual isso para poder ter, porque é o que eu trabalho. Só que existe o Linux, que é software aberto, tá certo? E na biologia molecular também tem isso, que eu acho muito interessante, porque não fica condicionado só aquela coisa do dinheiro, sabe? Do capitalismo. Aí você tem o dinheiro, você compra a empresa, você vende, você compra. Não, aqui você troca, tá certo? Então tem aqui todo um catálogo que, ó, tá vendo aqui, ó, tava falando de proteínas fluorescentes, não tem só verde, tem várias proteínas que florescem em comprimentos de onda diferente, dá cores diferentes. Então você tem aqui, ó, um banco só de proteína, de genes para proteínas fluorescentes, só para pesquisa de câncer, só para CRISPR que a gente vai ver, plasmídios, tá certo? Então você acessa esse EdGene, esse repositório, e aí vamos supor, tem lá o gene que você interessa para o seu projeto, tá certo? Então você vai falar, olha, eu quero um gene que detoxifica hidrocarbonetos, tá certo? Porque eu quero fazer um organismo transgênico que possa despoluir uma região contaminada. Tá? Então você vai lá e aí você encontra o gene que você tem interesse, você paga só o valor do frete, tá certo? Que é uma coisa que eu vi lá, é coisa de menos de $100, tá certo? E eles mandam para você o tubinho Eppendorf com o DNA do plasmídio liofilizado dentro. Tá? E aí você utiliza, se você publicar, você cita, que é do EdGene, e mais, se você fizer um melhoramento, um improve no vetor, tá certo? Você pega o vetor e fala, olha, eu quero colocar mais essa região aqui para poder fazer isso, que é vou melhorar a performance do vetor. Você devolve para eles, tá certo? Porque você devolvendo vai ampliar a coleção deles e outras pessoas vão poder utilizar. Ou seja, gente, no meu entender, né, na minha opinião pessoal, é uma maneira de um conceito que vai para essa questão do mundo sustentável, tá certo? O mundo não pode ser uma coisa totalmente só, eu compro, tá certo? Eu compro, quem não compra tá ferrado, tá? Então eu acho muito interessante isso. E finalmente, gente, para a gente poder extrapolar um pouco essa questão só da engenharia, né? Eu vou ligar, vou fazer, né? A gente está explicando a base para vocês, porque essa base, pessoal, é o que permite vocês evoluírem para todo lado com a biologia molecular, tá certo? Porque tem muita coisa que a gente não fala aqui, porque não dá tempo. Mas sabendo essa base, você vai ver uma coisa nova e você vai encontrar essa base nessa coisa nova e vai poder seguir. Tá? Então, por exemplo, nós estamos falando aqui dessa atividade, nosso sensacional ateliê de clonagem. Nós vamos expressar uma proteína recombinante, tá certo? Mas para quê, né? Isso tem importância? Olha lá, pessoal, aonde a gente pode utilizar a proteína, já vem utilizando, né? Na área da saúde, então, moléculas, biofármacos,
insumos, por exemplo, para fazer exames de análise clínica, muitos dos reagentes utilizados são recombinantes. Aqui na biologia, para estudo de diversidade, tá certo? Você pode querer clonar uma proteína para poder estudar ela, porque ela está relacionada a um organismo diferente, tá certo? Ou aquele organismo dentro da biodiversidade, ele tem uma molécula, uma biomolécula, um efeito interessante. Na bioquímica, microgenética, tá? Isso aqui é um slide que vocês vão ver depois, daqui a umas 2 semanas. Algumas aplicações, olha lá, na terapia gênica, tá? A gente faz a construção, tá certo? Tudo bem, não pode não ser em plasmídio, vai ser num vírus para eu poder fazer uma terapia gênica numa célula somática, tá certo? Humana, tá? Vai ser a última aula desse curso. Na hora que chegar lá na frente, é legal você falar, poxa vida, eu cheguei aqui, mas eu tenho esse background, né, que a gente já está vendo ao longo do curso. O objetivo nosso é esse, né, que a gente vá todo mundo junto. Então, terapia gênica, olha lá, melhoramento animal e vegetal, tá certo? Tudo isso que eu estou falando, pessoal, estamos aqui na turma da biologia, representa áreas de trabalho para o biólogo, tá certo? Não é que você fala, é biofármaca, é coisa para farmacêutico. Não é, tá certo? Nós fomos um ano, depois uma hora eu faço a propaganda, da UC Biotecnologia, que é a professora Renata Pascon, que acho que deu aula para vocês, de micro, minha querida colega e amiga. A gente foi na Libs, uma indústria farmacêutica nacional aqui, e eles têm uma planta para fazer biofármacos, tá? Anticorpo monoclonal. Chegamos lá, uma coisa incrível a planta deles, tá? Ainda estavam começando, tudo para poder expressar, né? E eles recebem um clone. Você fala, mas eu não vou manipular o DNA. Mas depende se você está trabalhando lá, você fala, olha, eu recebi um clone, está aqui o desenho do plasmídio que está lá dentro para funcionar. Você tem que entender isso. E as 2 pessoas que nos receberam, uma que era assessora de imprensa e a que coordenava tudo isso, 2 biólogas, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, olha aqui, melhoramento, a gente vai falar disso nas aulas subsequentes de OGM, né? Plantas resistentes a pragas, animais, né? Aqui estou falando de animal de corte, né? Qualidade, envolve, lógico, as questões éticas, criação de modelos animais, isso aqui é muito importante também, sabe? De você poder humanizar, entre aspas, um animal de laboratório para poder estudar uma doença que não seria possível você estudar no humano, por questões éticas, tá certo? Então, só para dar um exemplo aí, olha lá, anticoagulantes, tá certo? Que é muito utilizado, aí a pessoa está tendo um infarto, tá certo? Essas moléculas que são lá injetáveis, muitas delas são recombinantes, hormônios, anticorpos monoclonais que a gente falou. E outras coisas. Aqui está bem o conceito do que a gente falou, né? Olha, você tem uma célula de interesse que contém um gene de interesse. Vamos imaginar, vocês aí, biólogos, foram lá no fundo do mar, ou foram lá no fundão da Amazônia, tá? Explorando a biodiversidade, que é uma coisa legal, explorando no bom sentido, para a gente poder estudar e mais, poder preservar essa biodiversidade, tá certo? Porque se a gente não preserva, acaba, tá certo? Então, olha lá, você sabe que aquela célula, aquele tecido, aquele organismo tem um gene de interesse para você, tá? Em qualquer que seja o aspecto. Aí você isola o DNA, a gente já viu isso, você pode clonar o gene de interesse utilizando as tecnologias que a gente está vendo no plasmídio, insere numa bactéria e aí vai ter. Você pode produzir hormônio de crescimento, você pode produzir essas proteínas com atividade anticoagulante, você pode produzir organismos capazes de se alimentar de poluentes para detoxificação, você pode alterar aqui a genética de plantas para melhorar a performance delas. Tá? Então, aqui eu paro, porque já falei demais, para a gente começar. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Pessoal, deu para situar melhor agora, que a gente não vai ficar só cortando papelzinho? Quer dizer, eu acho uma delícia ficar cortando papelzinho, mas o interessante é a gente entrar dentro desse espírito. Então, agora, antes que a gente vai começar aqui, eu queria saber quem que vai fazer junto comigo aqui a engenharia. Alguém vai abrir a CAM e fazer aqui com a gente? O Guilherme.
Oba, Sofia. Mesmo que não queira abrir a Can, gente, e fazer aí no cantinho de vocês, dá um toque para a gente, tá? Para a gente saber o que vocês estão fazendo aí. E quem não está fazendo, Ana Paula, fala para mim um pouquinho. Você não imprimiu, né? Como que você vai fazer? Eu peguei, tipo, uma folha do meu caderno, assim, e aí escrevi. Nossa, não sei se dá pra ver, mas, tipo, por exemplo, Ah, é Gene. legal. Escrevi, tipo, Legal, N terminal, ATG e tal. legal. Gente, aqui tem uma coisa que eu estava falando para Ana Paula, que eu gosto de ateliê, que ateliê é aquela coisa, trabalhando aqui no ateliê. Cortei, aqui os pedacinhos de papel que sobrou, você faz assim, ó. Você joga tudo no chão, para depois ter aquela sensação de que você fez uma grande criação, aí depois você faz, olha, fiz um monte de coisa legal. Então, pessoal, você não conseguiu. Faz, Eric, faz então, depois, se funcionar pelo PC, você me fala. Eu queria saber. Primeiro eu vou contar para vocês um drama que eu passei, porque ontem dei aula, né? Dei aula, ontem foi à tarde. E aí eu precisava imprimir. Olha o problema da impressão. O que acontece? Eu gastei uma nota para minha impressora jato de tinta e ela simplesmente não está imprimindo. Aí eu já estou há 3 dias tentando olhar e descobri que tem um negócio que entope lá dentro. Eu falei, bom, agora é noite, chegou a noite, falei, como que eu vou imprimir para fazer? Por sorte, eu já tinha imprimido isso de outras vezes. Então, eu tenho a minha folha aqui, tá certo? Eu queria saber, enquanto a gente vai cortar, que aqui, olha, gente, eu tenho aqui a folha, tá? E aqui eu tenho o recorte de uma outra folha que eu fiz, tá certo? Só que eu vou recortar aqui com vocês, tá? Eu não sei, Sofia, o Guilherme, vocês já cortaram ou ainda não? Não, né? Então eu vou cortando aqui, olha. Enquanto a gente vai fazendo isso, esse corte aqui, eu queria ouvir de vocês se vocês pensaram algum projeto. Só vou pegar uma água aqui do lado. Vamos falar um pouquinho quando a gente vai cortando. Vocês vão conversando. A gente vai conversando. Alguém pensou, gente, algum projeto, alguma construção aí que poderia fazer? Se não quiser falar, escreve aí que a Ana lê para a gente. Ou o que ocorre agora para vocês? O que vocês querem expressar, gente? Vamos pensar aí, olha. No caso de vocês, lógico, não tem só alunos da biologia na turma, mas como é a turma bio, é a maior parte do pessoal da bio mesmo, o que acontece, pessoal, quando eu vou dar aula para biologia? Acontece que a biologia, as ciências biológicas, ela envolve uma área muito grande, né? Você imaginar que você pode ir dos vírus até toda a vida que tem no planeta, é uma área muito grande. Então, aí, entra essa questão de vocês, que eu até coloquei lá como atividade, de vocês procurarem identificar, dentro das preferências de vocês, né, aonde que a Biomol pode ter um papel. Né? Então, você fala assim, eu gosto de meio ambiente, tá certo? Então, como que eu posso, de repente, criar um organismo que vá promover a detoxificação do ambiente, fazer a biorremediação, tá certo? Ou então, olha, eu quero trabalhar na área biomédica, tá certo? Então, meu interesse aqui é hoje fazer pesquisa sobre uma doença ou sobre uma terapia, tá? Uma terapia gênica. Vamos lá, alguém pensou em alguma coisa? Fale aí pra gente. Qualquer ideia. O grupo 2 pensou, professor. E o que eles fizeram? O que eles pensaram? A gente pensou em relação aos corais. Eu montei um textinho aqui bonitinho. Eu posso ler certinho? Por favor.
Gente, ateliê é igual laboratório, tem que ter papo. Não é igreja, não, tá? A igreja é outra história. Aqui é bater papo, é laboratório. Ó, tá dando para ver eu fazendo aí, né? Que eu tô com outro celular aqui. Tá dando sim. Pode falar, grupo 2, por gentileza. Como que é a história dos corais? Bom, então, só para contextualizar, existe um composto que chama oxibenzona, que ele, nesse caso, é o principal, que ele está presente na maioria dos protetores solares que a gente usa. E aí, quando ele é liberado, assim, em locais principalmente próximos, né, a recifes e etc., eles podem contribuir para o branqueamento desses corais, porque ele prejudica a simbiose que os corais têm com as algas chamadas zooxantelas. Essas algas, elas, como eu falei, elas estão em simbiose com os corais, e aí elas proporcionam tanto a cor que a gente acostuma ver, que é bonito e tal, mas ela também é a principal fonte de alimento. Então, essa simbiose é extremamente essencial para os corais, e esse composto dos protetores danifica isso. Assim, o coral perde a fonte de alimento dele e acaba falecendo. Então, o nosso projeto seria identificar alguma proteína capaz de quebrar esse composto e transferir de alguma forma para as zooxantelas. Assim, essa simbiose não seria afetada e os corais iam continuar lá, bonitinhos. Isso não ia ser mais assim um grande problema como é hoje. Daí, basicamente, assim, existem os berçários de corais, né? Que são construções que o pessoal normalmente coloca mesmo dentro do mar. E aí eles pegam e começam a cultivar os corais até um ponto que eles já estão prontos para ser fixados, assim, transplantados. Daí, quando eles já estão maduros, o pessoal pega, então, desses berçários e leva para a parte danificada para ver se consegue reestruturar, né, aquele bioma ali, aquela parte. E aí, então, seria meio que criar um berçário, só que, assim, esses berçários, pelo que eu pesquisei, eles são feitos em mar aberto. A ideia seria criar eles num ambiente controlado, num aquário, assim, ou num tanque, de forma que a gente pudesse, uma vez que essa proteína fosse identificada e tal, transferir ela para plasmídios, e aí um soro com esses plasmídios seria colocado nesse tanque, e as zooxantelas poderiam filtrar e inteirar ao DNA do coral, ou delas mesmo. E aí foi isso. Legal. Então, ó, vamos partir do seguinte princípio. Vocês já encontraram o gene de interesse que degrada o poluente, o xenobiótico, que, aliás, eu nem sabia, gente, que protetor solar tinha isso, viu? Uma coisa assim, você fala, poxa vida, né? Tão nocivo, todo mundo que vai para a praia tem que pôr protetor solar, né? Quando que eles vão fazer um protetor solar que não tenha isso? Deve ter, né? Já Alguma tem. coisa mais... Já tem, né? Tem crescido bastante, só que ainda não é muito falado. Não é falado, né? Mas se for falado, você concorda que se tiver que optar, eu vou optar, logicamente, pelo que não tem esse composto, né? Então, aí no caso de vocês, eu achei outra coisa que também achei genial essa questão do berçário dos corais, né? Que você pode fazer. Eu não sabia disso, porque às vezes você vê, né? Pegaram um navio antigo, não sei o que, afundaram para fazer corais. Eu não sabia que tinha essa utilidade tão interessante. E aí, no caso, esse gene que é capaz de degradar, então, essa substância, ele seria transformado no coral ou na planta simbiótica? O que vocês acham? Ah, sim, partindo do ponto que é possível, eu acho que seria melhor do coral, porque daí já ia estar no ciclo reprodutivo, né, provavelmente. Então, os pólipos de corais que fossem liberados, acho que chama plânula, se eu não me engano, elas já iam conter o gene, e aí eu acho que ficaria mais fácil. Perfeito, perfeito. Gente, isso é tal história, né? Aqui nós estamos fazendo um livre exercício de pensar, né? Então, tudo aqui já é possível, já está clonado, tarará, e lógico, tem questões éticas aí, né? E ambientais. Se você falar que você vai fazer um coral transgênico, vai ter um monte de gente que vai ser contra. E aí você tem que pesar os argumentos, né? Se aquilo vai ser, como que vai influenciar o ambiente ou não, como que aquilo vai efetivamente proteger essa espécie da extinção, tá certo? Então, aí tem uma série de questões éticas que
permeiam isso, mas nesse momento aqui, o que a gente está fazendo é o projeto. Eu achei bem interessante esse projeto de vocês, tá? Porque ele realmente traz aí uma possibilidade para essa questão que é importante, né? A gente ver. Quer dizer, você imagina, gente, além da questão do aquecimento do planeta, né? Que a gente, pelo menos é o que eu vejo, né? Teve agora lá em Glasgow, né? A G20, e que eu acho que com 1,5 grau de aquecimento do planeta, já tem uma grande parte dos corais que não vão sobreviver, né? Então, isso é um flagelo ambiental, né? Porque eles fazem parte do ecossistema e tem lá uma biodiversidade riquíssima que a gente ainda não conseguiu estudar, tá? Então, ótimo, grupo 2. Tem mais algum grupo que pensou alguma coisa, ou alguém que pensou aí agora? Vamos se imaginar, pessoal, vocês já biólogos, biólogas, tá certo? Tendo aí as ideias. Correu alguma coisa aí para vocês? Me interrompe e vai falando, tá? Porque eu vou começar aqui o ateliê. Então, aqui eu abri o... Deixa eu ver, eu estou me vendo aqui. Eu abri o protocolo, tá? Então, quem quiser abrir o protocolo, pode acompanhar aí com a gente, tá? Então, tá lá, olha. Gente, bote as ideias para fora, tá? O mercado de trabalho hoje em dia, ele está muito mais interessado nas ideias que a gente pode ter do que na nota que a gente tem no CV. Tá certo? Vamos falar a verdade. Bem, professor, quer a nota, eu já estou questionando isso. Estou gostando muito dessa questão de avaliação continuada. É muito difícil para a gente que está aqui aferir isso perto de vocês vão ter que dar um feedback para a gente depois. A gente prefere uma prova que a gente fica ali, ou pode ser uma coisa diferente? Será que pode ser prova em grupo? Os alunos sempre me pediam, sempre quis fazer uma prova em grupo, né? Mas, enfim, hoje em dia o mercado busca soluções, e soluções elas surgem de ideias, não precisa ser a ideia revolucionária que ninguém nunca pensou. Muitas vezes essa ideia é uma adaptação de uma ideia que já existe, tá certo? Então, vamos conversando aí, que laboratório tem que ser uma coisa animada. Então, olha aqui, nós vamos fazer 2 digestões, uma do plasmídio e outra do PCR, e aqui estão as condições de digestão, né? A gente tem lá o DNA, o tampão da enzima, que mais que aqui, e a enzima de restrição. Nesse caso aqui, a gente vai montar a reação em 20 microlitros para poder caber no pocinho do gel. Então, olha lá, você e seu grupo no Senado Molecular começaram a desenvolver um projeto. Tá? Então, aí a criatividade do grupo em ação. E eu ainda vou ficar martelando nisso. A ideia do grupo 2 já gostei. Tá? Ou então, pessoal, vocês podem falar, não, tudo bem, professor, eu vou fazer insulina. Tá ótimo, tá certo? Surgiu uma ideia de um grupo, acho que foi da farmácia do Noturno, que eles queriam expressar insulina, mas sabe como? A partir de uma terapia gênica. Tá? Então, seria uma célula que tem o gene da insulina, controlada por um promotor responsivo aos níveis de glicose no sangue, tá certo? Então, quando os níveis de glicose atingissem um nível que precisasse expressar ter insulina, ele funciona, ele liga, tá? Aquele sistema, e depois ele desliga. Tá vendo? É uma coisa, é isso que a gente quer estimular em vocês, essa criatividade. Se é real, factível, não é outra história. O importante é ter as ideias. Tá? Então, vocês têm esse projeto que envolve o design de uma construção de DNA recombinante em plasmídio de expressão. Tá? Então, plasmídio de expressão, ele vai transcrever e depois o RNA mensageiro vai ser traduzido na proteína recombinante. Tá? Para execução do projeto do grupo em biologia molecular e engenharia genética, o qual envolve o design da construção pretendida, que é o que a gente vai fazer, tá? Com as técnicas de biomol e para a realização do objetivo proposto. Tá? Então, por exemplo, o grupo 2 vai fazer a construção para poder transformar os corais, tá? Lá no berçário. Eu usei para poder fazer o capacete lá para Marte, a gente usou também para poder fazer o hambúrguer de carne sem carne. Tá? Antes de iniciar as etapas de clonagem, opte por trabalhar imprimindo papel e recortando na tesoura, né? Ou vocês podem fazer
no papel, anotando como a Ana fez, ou então digitalmente. Tá? Quem está fazendo digitalmente, depois me diz se funcionou. Então, primeiro, gente, nós recortamos aqui, tá? Vai ser ruim aqui para mim, porque eu vou ter que ficar mudando de lugar, porque eu não consegui imprimir essa parte. Tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, encontre os sítios de EcoR1, PST e SMA. Tá certo? Então, a gente vai pegar aqui os quadradinhos, EcoR1, SMA, né? E tem o PST aqui em algum lugar. E o PST, cadê o PST? E o PST, tá certo? E nós vamos marcar aonde que a enzima vai cortar, tá certo? Então, como que eu faço isso, gente? Eu vou ter que decorar o sítio de restrição? Não decora nada, gente. Você coloca lá no Google, tá? Celular na mão, tá? Coloco lá no Google. PST1 site, né? Ou é o sítio de restrição, ou PST1 restrição. Bota no Google Imagem, imediatamente vai aparecer para você onde que corta, tá certo? Então, por exemplo, EcoR1, aqui já está meio Ana Maria Braga, né? Já tem aqui pronto. EcoR1 vai cortar aqui e aqui, lembra? A enzima, ela funciona como dímero, tá? E aqui nesse caso, deixa eu ver aqui, eu tenho que olhar, não fico decorando não. 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. EcoR1 gera uma extremidade 5 linha protuberante, tá certo? SMA1, olha aqui, gera uma extremidade blunt end, tá certo? Não gera extremidade dispareada simples fita, ele vai manter sempre dupla fita. E o PST1, olha lá, opa, ele corta longe fora do eixo de simetria, deixa uma extremidade coesiva, nesse caso aqui, olha, 5 linha, 3 linha protuberante, tá certo? Então a gente vai lá e nós vamos fazer a digestão, tá certo? Para poder ver. Então, como que é essa digestão, pessoal? Aqui que entra o ateliê. Isso aqui que a gente faz na aula de laboratório, só que a gente não vê nada. Então, o objetivo do ateliê é que a gente faça. Então, a enzima, ela vem aqui, olha, lembra, ela funciona como dímero, né? Eu posso cortar de uma vez aqui, mas vamos imaginar, uma subunidade corta essa ligação fosfodiéster, e a outra subunidade, ela vem aqui e corta essa ligação fosfodiéster. Puf, tá certo? Tá aqui, ó, blunt end, tá certo? Agora vamos fazer a digestão para EcoR1, tá vendo? Então, EcoR1, uma subunidade vem aqui, 5 linha para 3 linha, convenção, tá certo? Corta entre o G e o A. Quebrou a ligação covalente fosfodiéster. Aqui embaixo, a outra subunidade vai cortar exatamente entre o G e o A, 5 linha para 3 linha. Então, ela vai aqui e faz o corte, né? Ele vai digerir a ligação fosfodiéster. Opa, olha aqui, tá certo? E aí, o que acontece, gente? Sobra essas 4 bases pareadas por ligação de hidrogênio, que isso aqui é uma ligação fraca, eu vou cortar com a tesoura, mas não é a tesoura, tá? Então, essas ligações se desfazem, e olha lá, gente, eu tenho o meu fragmento, opa, digerido com EcoR1, é que eu tô, gente, eu tô aprendendo, tá? Ai, Jesus, aqui, ó, pronto, tá? EcoR1 tá aqui, tá certo? Extremidade, ó, se aqui é 5 linha para 3 linha, aqui é 3 linha para 5 linha, então 5 linha protuberante, tá? A extremidade EcoR1. A extremidade PST, vamos lá. PST vai reconhecer aqui entre o A e o G, a subunidade que reconhece a fita de cima, e a subunidade que reconhece de baixo também o A e o G, certo? Aqui. E aí as pontes de hidrogênio se desfazem, tá certo? E eu tenho, então, a digestão que ocorreu, gerando aqui, no caso, extremidades coesivas. Ah, mas como que ela é? 5 linha, 3 linha protuberante. Não preciso decorar, eu deduzo isso. Tá? Então, beleza, sabemos fazer a digestão. Né? Então, a gente encontrou, a gente fez as digestões. Então, quais enzimas geram as extremidades cega, SMA1, 3 linha protuberante? Aqui eu vou olhar, EcoR1, PST1, tá? E 5 linha protuberante é EcoR1, tá certo? Então, beleza, gente. Agora a gente vai começar a nossa engenharia,
Tá? Então, o seu vetor plasmidial, você obteve da Edgene. Tá vendo? Olha lá, eu tinha feito uma cotação. $75, que é o frete para chegar no seu laboratório, no correio, tá? Pelo correio, com cerca de 3.000 pares de base. Aqui o plasmídio veio lá da Edgene, tá? Contém a origem de replicação bacteriana, vamos olhar aqui, tem a ORI, que vocês têm aí. Inclusive, depois, se vocês quiserem, com uma linha, um barbante, vocês podem montar o plasmídio, tá? Porque ele está aí. Tem as peças dele. Então, ele tem a origem de aplicação, o sítio múltiplo de clonagem, que está aqui, tá? No vetor, e a região promotora e a região terminadora, tá certo? Então, esse é o seu vetor para esse projeto. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos realizar a clonagem do nosso gene do projeto, tá certo? Então, o grupo 2 vai clonar o gene que degrada o poluente, e eu, por exemplo, vou clonar o gene da hemoglobina de soja, que eu quero fazer lá o meu hambúrguer sem carne, com gosto de carne. Tá? Então, já foi amplificado por PCR, tá certo? Numa reação com primers específicos para a sequência-alvo. A gente viu isso na aula do professor Valim. E foi adicionadas bases, tá? Na porção 5' dos primers para a criação do sítio de reação com a enzima EcoEI1 nas duas extremidades. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso vetor, tá certo? Então, nós vamos pegar, nós fizemos a PCR e nós obtivemos, então, o nosso vetor com, aqui, olha, com o adaptador de EcoR1 em cada uma das extremidades, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, gente? Vamos usar aqui a nossa ligase, tá certo? Na verdade, aqui pode ser uma ligase ou pode ser por PCR, tá? Então, tá aqui, nós vamos ligar o adaptador no nosso gene de interesse, aqui. Gente, eu não sou muito bom de atividades manuais, mas eu gosto, a gente vai aprendendo, né? É igual bolo, a gente faz um bolo solado até um dia ele dá certo. Espera aí, aqui, cadê o outro EcoR1? Tá aqui, eu vou ligar ele aqui. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, fale alguma coisa, vocês estão gostando, não estão gostando? Olha lá, bem o que a gente obteve lá com o professor Valim, tá vendo? Que é o quê, gente? A região codificadora com os adaptadores, flanqueando aqui, a ligação ficou ruim, eu vou melhorar aqui, só descolar o durex. Quem está fazendo aí, está indo bem? Está indo, né, Guilherme, Sofia, Ana Paula? Tá Tem mais indo. Tem mais alguém fazendo aí, gente, com a câmera desligada? Vejam aí. Se não tiver fazendo... Você está fazendo, Letícia? Tô Gente, fazendo a aqui. Evelyn também faz. Gente, aí assim, olha, puxa vida, eu queria fazer, mas não fiz. Faz depois, né? Aí se tiver alguma dúvida, vem na hora do assíncrono que a gente faz junto. Então, olha lá, vamos seguir o nosso protocolo aqui. A gente ligou os primers, peraí, preciso de óculos, né? Então, 5' a reação de PCR foi tendo como modo de DNA genômico íntegro, tá? E você analisou por eletroforese após a extração, né, de DNA com kit específico para a amostra que vocês coletaram, tá? Então, por exemplo, o grupo 2 foi utilizar lá um kit para poder extrair esse gene que degrada o poluente, por exemplo, de um organismo marinho, tá certo? Aí, pronto, na bancada de trabalho, onde você puder montar seu ateliê de clonagem, né, que é o que a gente está fazendo aqui, você vai ligar os adaptadores Eco, fizemos, tá? Marcar as extremidades 5' e 3', e realizar agora, espera aí, deixa eu ver aqui, ligar EcoR1, tá? Marcar a extremidade 5' e agora nós vamos fazer... Gente, vamos fazer o seguinte, mudar um pouquinho aqui. A gente já fez a nossa ligação do adaptador, vamos fazer a digestão com EcoR1 e já deixar isso pronto. Então, isso aqui vai para um tubinho, tá, de reação, para digestão, e nós vamos fazer a digestão com EcoR1.
Então, agora, pegando aqui aonde que digere o sítio de EcoR1, tá? Eu sempre olho, porque eu não fico decorando. Então, é GAATTC entre o G e o A. Vamos fazer a digestão de cada lado, tá? Isso aqui está no tubinho nosso. Deixa eu fazer aqui. Aqui. Aqui entre o G e o A. Aqui entre o G e o A. E a gente vai lá e solta aqui a ligação fosfodiéster e a gente tem a digestão de um lado. Agora vamos do outro lado. Entre o G e o A. Aqui embaixo, entre o G e o A. E aqui a gente vai separar as pontes fosfodiéster. E nós ficamos com o quê, gente? Ficamos com o nosso gene de interesse, tá certo? Opa, estou encontrando aqui o lugar. Pronto, gene de interesse, que está aqui, com as extremidades já digeridas para clonagem, tá? Digestão EcoR1 tem aqui a região simples fita, né? A região de ligação por complementaridade de base. Maravilha. Então, isso aqui já está no nosso tubinho. Agora, nós vamos fazer o quê, gente? Fazer a digestão do vetor circular. Então, o vetor circular, a gente vai ter que imaginar que ele está, que é isso aqui, olha, tá vendo? Polylinker com vetor, e a gente vai trabalhar aqui, olha, com o polylinker, tá certo? Então, a gente quer clonar aonde, gente? Nós digerimos com EcoR1, então nós vamos clonar aqui, ó, com EcoR1, tá? Então, nós vamos fazer uma digestão com EcoR1, tá certo? E aí o vetor vai linearizar. A gente não tem interesse de fragmentar ele em vários tamanhos, porque ele vai parar de funcionar. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a digestão do vetor, tá certo? Com EcoR1, a mesma coisa, olha, entre o G e o A, uma digestão em outro tubinho, independente entre o G e o A, entre o G e o A, tá certo? Chega aqui, ele vai e corta aqui, tá certo? Então, o que aconteceu, pessoal? Olha lá, eu tenho a digestão no meu polylinker. E agora sim, para facilitar a compreensão, eu vou ligar aqui no vetor que eu tenho aqui, tá certo? Então, aqui está a região promotora, eu vou ligar eco aqui desse lado, e aqui é o outro lado do vetor. Tá certo? Então, o que aconteceu, gente? Eu peguei, cadê o pontinho de EcoR1? Tá aqui, desculpa. Olha lá. O intuito do negócio é a gente ver isso, ó. Então, eu tenho aqui o meu vetor, que está aqui. Gente, o professor é meio estabanado, tá? Não sou tão organizado. Ah, tá aqui, ó. A hora que eu faço a digestão, o que acontece, pessoal? Olha lá. O meu vetor, ele está linearizado. Tá vendo? Olha a digestão EcoR1 aqui. Ele se abre e aí eu posso clonar qualquer DNA digerido com essa enzima EcoR1, porque vai ter as extremidades coesivas com a mesma complementaridade de bases aqui. E eu não mudei a estrutura do meu vetor para que ele continue funcionando corretamente. Tá certo? Tá aqui a origem de aplicação, o gene de resistência antibiótico, a região promotora e a região terminadora. Está aqui. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer... Tudo bem aí, pessoal? Tá dando para seguir? Olha lá que interessante agora. Eu vou fazer a ligação com o meu gene de interesse, tá certo? Então, o meu gene... Eu vou tirar aqui o vetor, vou manter só a ligação aqui para a gente ver. Tá indo, né, Letícia? Legal. Gente, não é fácil, mas assim, a gente chega lá, né? Então, vamos indo, é tudo uma novidade. Tá? Então, aqui tá, eu só vou mostrar ele longe aqui. Então, tá aqui o polylinker, tá certo? Ele foi digerido com EcoR1. Vamos supor, aqui tá o vetor, tá aqui. Vou até fazer um desenho aqui, ó. A facilidade dessa mesa é essa também. Eu já fiz uma coisa de fórmica que era para a gente poder enxergar isso. Tá vendo? Tá fora de escala, tá? Isso aqui tem 3KB, aqui eu tenho 60 bases, mas a engenharia eu estou fazendo aqui. Tá? O que eu faço agora, pessoal? Eu vou colocar no mesmo tubinho
o meu gene de interesse, tá certo? Que eu liguei os adaptadores e digeri com a enzima EcoR1, que é a que eu vou clonar aqui, e eu misturei o que, gente? Com o meu vetor digerido com a mesma enzima de restrição. A gente fala bastante disso lá na aula. Eu só vou tirar agora aqui para não atrapalhar. Sujo, mas tudo bem. E olha que interessante agora, gente. O que vai acontecer lá no tubinho de ensaio? O que pode acontecer? Tá? Então, eu tenho aqui isso aqui que vai ligar aqui. Desculpa, o gene estava aqui, desse lado. Tá certo? Primeiro, gente, se eu coloco ligase, pode acontecer do vetor religar nele mesmo. Tá certo? Ele vai aqui, ó, religou, não entrou nenhum inserto aqui. Tá? E lembrando, gente, que a gente já viu, esse polilinker aqui, essa região aqui, está dentro do gene LAC-Z, que é o gene que codifica a beta-galactosidase. Então, quando o vetor religa nele mesmo, o gene da beta-gal continua intacto, tá certo? Transforma a bactéria, ela foi transformada, ela é resistente a antibiótico, mas ela não tem o plasmídio recombinante, a colônia fica azul, porque eu restituo aqui a ORF do gene LAC-Z, vai produzir a beta-galactosidase. No outro caso, isso tudo acontece ali, tá? É o acaso ali, por probabilidade, que você está no meio de reacional, onde você tem os DNAs, tem a ligase, tem as condições para que a reação ocorra. Agora, olha que interessante, pessoal, aqui eu vou mudar para cá. Nesse caso aqui, olha, vetor, tá certo? E o gene de interesse. Espera aí que aqui já ficou meio bagunçadinho, deixa eu pôr para lá. Aqui, olha, ele vai poder ligar aqui, ou seja, vai poder reconhecer, né, as bases complementares de um lado aqui do meu polilink, e do outro lado, olha aqui, olha, está a ligação do outro lado do vetor. Tá aqui, ó. Detalhe, pessoal, o que eu preciso ter do lado da metionina, que está aqui, ó, o ATG, para que eu tenha uma expressão correta da minha proteína recombinante? Eu tenho que ter o promotor, tá certo? Então, a hora que eu olho a minha construção, a construção que eu quero é a construção que tem o meu gene clonado com a região do ATG próximo do promotor, tá certo? Por quê? Porque aí vai transcrever um RNA mensageiro, e quando esse RNA mensageiro for lido no ribossomo, esse ATG aqui vai codificar a metionina inicial e depois todos os aminoácidos correspondentes funcionais. Ok, beleza, é tudo EcoR1, tá certo? Só que então, olha que interessante, pessoal, quando eu falo de recombinante, significa o quê? Que 50% das moléculas pode entrar nessa orientação do meu gene de interesse. E 50%, pessoal, pode entrar nesta orientação. Olha que curioso. Tudo bem, o gene ficou com a cabeça para baixo, só que ele conseguiu ligar bonitinho aqui, olha, na sequência de EcoR1 desse lado e EcoR1 desse lado. Tá vendo? Complementaridade de base aqui, o AATT. Ou seja, pessoal, quando eu quero ter o meu plasmídio recombinante e que eu estou trabalhando com uma enzima só, no caso aqui EcoR1 para clonar, significa que eu vou ter duas possibilidades de inserção do meu gene desejado. Uma possibilidade que é com a metionina, né, na verdade, com o ATG, que codifica a metionina inicial, próximo da região promotora, que é o que eu quero, tá certo? Ou numa orientação contrária, aonde a minha metionina, desculpa, o meu ATG, que codifica a metionina, ela foi parar do outro lado, longe da região promotora, tá certo? Ou seja, pessoal, esta construção aqui, ela não é funcional, não me interessa, porque eu não vou conseguir expressar uma proteína funcional com todos os aminoácidos. Por quê? Porque a inserção dele está invertida, tá certo? Ele vai transcrever a outra fita do DNA que não codifica nada do meu interesse. Não vai codificar nada, na verdade. Tá? Enquanto que esta aqui é a orientação desejada. Então, o que eu faço, gente? Faço a reação, transformo a bactéria, e aí?
Aí que, primeiro, entrou o gene de interesse no meio do polilinker, que está no meio da beta-gal, tá certo? Então, eu inativei o gene da beta-gal, não é produzida a beta-galactosidase, eu coloco X-gal junto com o antibiótico na placa para crescer e as colônias ficam brancas. As colônias brancas são as colônias que têm o meu plasmídio recombinante. Só que vai ter o plasmídio recombinante que foi o gene inserido na orientação que eu quero, estimado 50%, e 50% na orientação que eu não quero. Tá? E aí, como que a gente vai ver isso agora? Tá certo? Esse que é o quebra-cabeça que a gente usa na Biomol, tá certo? Para poder fazer isso. Então, para a gente solucionar, encontrar quais são os clones que têm o que eu quero, eu dei uma dica aqui, ó, que foi esse sítio de BAN-H1, tá certo? Esse sítio de BAN-H1 aqui, vocês podem marcar, porque eu coloquei, deixa eu copiar aqui do que eu fiz aqui, que eu tinha colocado, é o seguinte, vocês vão marcar aí para mim, deixa eu só marcar aqui, vou mostrar para vocês. Aqui é 300 e aqui é 1050. Olha lá, pessoal, aqui é o seguinte, dessa extremidade aqui, 5 linhas, até o sítio até o sítio de BAN, perdão, dessa extremidade até o sítio de BAN, eu tenho 300 pares de base, tá certo? E do sítio de BAN até o final da proteína, aqui da região codificada, né, 3 linhas, eu tenho 1050 pares de base, tá certo? Então, como que a gente vai distinguir as orientações? Aqui é que fica, vamos lá, pessoal, se tiver dúvida, por favor, fala aí que a Ana vai encaminhar para a gente, porque agora é uma parte importante. Olha lá, eu tenho aqui a orientação que me interessa, tá certo? Detalhe, pessoal, vocês vão olhar aqui, ó, eu estou virando o gene que eu estou clonando, porque ele, sim, pode virar de um lado e de outro para clonar, tá certo? Já o polylinker desse lado e esse lado que é do vetor, não muda. Vocês estão percebendo que está paradinho aqui, né? Ele não vai mudar de lugar. O que vai mudar aqui, olha, é o sítio de BAN-H1, tá? Tem a ver lá com o mapa de restrição. Nesse caso aqui, vai mudar de lugar só na orientação, tá? Então, se ele está nessa orientação que eu quero, o que eu faço, gente? Primeiro, eu tenho lá a minha placa, tá certo? Tenho clones azuis e tenho alguns clones brancos. Os clones brancos são os meus clones de interesse. Por quê? Porque eles têm o gene lá interrompido, porque eu consegui clonar, ele é um plasmídio recombinante, tá certo? No laboratório, o que eu faço? Eu vou para um ambiente estéreo, vou para um fluxo laminar, tá certo? E aí, o que eu faço? Gente, estou tentando fazer aqui um negócio para a gente entender. Não sei se está ao contrário, vamos ver aqui. Nunca fiz isso, viu, gente? Aqui acho que ficou melhor, né, para ver tubinho. Tá na orientação direito, Ana? Dá para ver como um tubinho? Eu acho que ao contrário era melhor. Tá bom. Pra gente, eu acho que é. Não, é porque, ó, é isso que é importante, é ver para vocês, né? Ó, tá sujo, vamos ver. Assim? Isso. Tá, então assim, tá vendo? Isso aqui são tubinhos com meio de cultura e antibiótico, tá certo? Tá aqui, ó. O que eu faço, gente? Eu pego um palito de dente estéreo, vou lá, encosto aqui na colônia branca e ponho aqui. Pego esse isolado, ponho aqui. Pego esse isolado, ponho aqui. Pego essas colônias isoladas e ponho aqui, ó. Eu vou fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, eu vou picar aqui, ó, 8 colônias independentes, tá certo? Probabilisticamente, tá? Que não é o que acontece no mundo real, se eu fosse... A probabilidade seria de encontrar 4 clones, né, que eu escolhi ao acaso, 4 clones na orientação que eu quero e 4 clones na orientação que eu não quero. Tudo bem, pessoal? E aí, o que eu faço? Então, eu vou crescer essas culturas da noite para o dia, tá certo? No dia seguinte,
vai estar saturado de bactéria recombinante, né? Tem antibiótico, está tudo selecionado. Eu vou extrair DNA dessas 8 amostras, tá certo? Beleza. E agora, pessoal, para que eu possa, então, descobrir qual é o clone, os clones que têm a minha orientação desejada ou não, eu vou pegar esses DNAs aqui que eu purifiquei e vou fazer uma digestão dupla. Agora é que entra a história. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma digestão com BAN-H1, tá certo? E eu vou escolher uma enzima aqui do Polylinker. Tá certo? Porque as enzimas do Polylinker que estão posicionadas aqui, elas não mudam de lugar. O que vai mudar é a da clonagem, aqui o que eu estou clonando. Eu posso usar, por exemplo, aí é a engenharia que eu vou olhar. Deixa eu ver, eu posso usar até BAN-H1 mesmo, porque tem BAN-H1 aqui, tem BAN-H1 aqui. Tá certo? Se eu tenho esse BAN-H1 aqui, eu já vou dizer para vocês, ele é um sítio único. Ele só vai cortar aqui uma vez. E no plasmídio também, só vai cortar uma vez BAN-H1 aqui. Então, eu vou usar BAN mesmo, porque daí eu uso uma enzima só. Poderia usar BAN e PST, tá? Outra combinação de enzimas. Mas eu vou usar BAN. Então, aqui, olha, eu tenho, né? Eu vou marcar aqui, ó. Aqui eu não vou conseguir escrever 300 ao contrário, gente, vai ser difícil. Tá? 300 e 1050, tá certo? Então, vamos considerar esses tamanhos aqui. Essa quantidade de bases que tem aqui, que deve dar umas 20 bases, é desprezível nessa conta, quando a gente está olhando aqui 300 e 1050. Então, eu faço essa digestão desse clone, que é o que eu quero. Eu não sei qual deles é que tem essa digestão que eu quero. Mas olha lá, ele vai gerar o quê, pessoal? Ele vai gerar um fragmento que vai ter o 1050 e mais alguma coisa, 1050 e alguma coisinha. Tá ao contrário, né, Ana? O 1050. Tá. Mas não tem problema não, dá tá? Acho que dá pra Gente, entender. mas e o toque? E o toque? Não fica. Vamos, aqui eu acho que eu consigo, vai. Aí dá para ver? Agora deu. Agora deu, né? 1050, e aqui eu tenho os 300, correto? Tá certo, pessoal? Então, olha lá que interessante. Eu vou ter, na verdade, ligou ali. Eu vou ter, na verdade, 2 fragmentos que vão ser gerados. Um que vai ser os 3.000, tá aqui, ó. Os 3.000 do plasmídio, que está aqui em volta, mais os 300. Tá? Então, vai ser 3.300 e a banda de 1050, que é do BAN-H1 posicionado perto do promotor que eu quero, até o final aqui, o BAN-H1 que está no Polylinker. Tudo bem, pessoal? Ok? Agora, e os clones que entraram na conformação que eu não tenho interesse? Tá certo? Eles estão nessa posição. Então, olha lá, o sítio de BAN-H1 veio parar aqui, tá certo? Então, eu tenho o quê, gente? Eu vou ter a digestão de BAN e de BAN, eu vou pôr aqui em cima, tá? BAN-H1 e BAN-H1 aqui, tá certo? Então, eu vou ter o quê, gente? 300 aqui, você concorda? 300. E daqui de BAN-H1 até o final, eu tenho 1050, mais os 3.000 do vetor. Tá certo? Então, aqui no caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma banda de 300 bases e uma outra de 4.050 bases. Deu para ver, pessoal? A diferença quando eu troco aqui? Tá? Isso aqui não muda. Tá certo? Eu tenho 300 aqui, 1050 lá. Quando eu clono desse lado, eu tenho 300 aqui. O que vai definir para mim... Na verdade, aqui, gente, isso é interessante falar. Esse sítio de BAN-H1, ele é um sítio de restrição diagnóstico. Vocês concordam que eu estou fazendo um diagnóstico molecular aqui? Tá certo? Com essa enzima aqui, eu consigo distinguir os clones que entram na orientação desejada para mim, tá certo? Que vai gerar, então, 300... vai gerar 3.300 e 1.050, ou vai permitir distinguir os clones que não me interessam, aquele que vai gerar um fragmento de 300 de 4.050.
Agora, pessoal, vocês têm interesse de fazer alguma foto aqui, alguma coisa? Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Aqui, peraí. Tentar ligar a minha câmera aqui. Eu apareci aí, acho que eu apareci na outra câmera. Sim. Peraí, aqui. Dá para ver Dá para ver a construção aqui? Dá. Só que aí tá de ponta cabeça. Tá. Não, eu vou fazer o seguinte, melhor ainda, gente. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar foto e eu vou colocar no grupo depois, pode ser? Porque daí Pode. fica o registro. Porque agora, pessoal, eu mostrei como fazer, agora vocês vão fazer. Tá certo? Então, vamos pegar o protocolo aqui, que a gente vai começar a continuar aqui. Agora, vocês vão fazer isso que eu estou fazendo. Tá? Então, aqui, ó, realiza a digestão do vetor, realiza a digestão do gene de interesse. Então, com as digestões obtidas, analisa as extremidades protuberantes geradas de cada fragmento, quais as sequências coesivas simples fitas, se for o caso. Em seguida, verifique as possibilidades de clonagem. Tá certo? Que vai clonar de um jeito ou de outro, porque eu estou usando uma enzima só, né? Qual a posição que após a ligação mantém, né, o gene de interesse na direção correta, a metionina inicial próximo da região promotora, tá? Tá aqui, ó. Ligou aqui, né? E o promotor está aqui, tá? Opa. Tá? Então, qual é daquelas possibilidades que permite isso, né? Para ser transcrito e em seguida traduzido. O grupo sabe que este gene tem um sítio único de BAN-H1 posicionado dentro da ORF. Como esse sítio de BAN-H1 pode ajudar a confirmar a clonagem, se a clonagem ocorreu na orientação desejada? Então, aquilo que eu falei, né? O sítio de BAN-H1, ele permite o diagnóstico molecular, do que a gente está vendo aqui, né? Então, após realizar a ligação... Gente, o legal desse ateliê não é a questão que eu falei para vocês, ter uma ideia de como a gente faz essa construção, porque serve para tudo que a gente queira fazer em biologia molecular, mas, assim, você lendo esse protocolo, tendo visto isso aqui, se você começa a perceber, né, fala, pô, eu estou seguindo as etapas, é porque vocês estão construindo conhecimento nisso. Né? Imagine que antes de fazer isso, a gente lê, é bem confuso. Então, após realizar a ligação e a transformação por eletroporação de bactérias E. coli eletrocompetentes e sensíveis à ampicilina, com o produto da reação da ligação, você plaqueou as células submetidas ao choque no eletroporador em meio de cultura nutriente agar, placa de Petri, contendo ampicilina e X-gal para a seleção branca-azul. Após incubação por 16 horas a 37 em estufa bacteriológica, tá? Então, você vai obter os clones isolados. Após a incubação, você verificou colônias, né, clones isolados na placa e escolheu 8 clones de bactérias brancas, né, que tem o plasmídia recombinante. Cresceu separadamente em 3 ml de meio nutriente, que eu mostrei, contendo antibióticos de seleção. E extraiu os plasmídios com o kit de extração de DNA Minispin 50 extrações, da CASV. Tá? Então, olha lá, R$ 995, 50 extrações. Aqui já é uma dica para vocês, pessoal, para o seminário. Tá certo? No vídeo seminário, quem quiser colocar, é uma coisa que a gente gosta, você vai olhar no método. A pessoa extraiu o DNA de terra. Tá certo? Qual kit que ela usou? Tá? Eu gosto quando coloca o kit, pelo menos uma fotinho, põe no Google Imagem, olha, o kit XY, às vezes tem até o preço, tá? Para trazer isso para a nossa realidade, fazer essa cotação. Bom, você extraiu, então, o DNA das 8 amostras. Estamos repetindo o que a gente falou. Após extrair o plasmídio recombinante de cada um dos 8 clones com o kit, você procedeu à digestão dupla. Então, aí é outra coisa. Vocês é que vão fazer. Eu fiz a digestão simples. Vocês vão fazer a dupla. Você procedeu à digestão dupla com 1 micrograma de DNA da construção com as enzimas BAN e PST1. E, em seguida, analisou em gel de agarose 1% para encontrar os clones contendo o gene clonado corretamente. Na figura abaixo,
representando o resultado da análise do gel, usando o padrão de peso molecular. Complete a representação esquemática do resultado das digestões após migração em gel corado com brometo de etídio sob luz UV. Gente, uma grande revisão de tudo que a gente viu, né? Para cada uma das 8 amostras de DNA digeridas com BAN e PST1, marque a posição de migração das bandas de DNA correspondentes aos fragmentos de DNA com tamanhos específicos. Tá? Então, na verdade, tem um erro aqui no meu protocolo, viu? Esse protocolo que eu fiz aqui corresponde não à digestão dupla, mas à digestão com eco R1, que vai entrar nas duas possibilidades, porque aquele eu falo, né? As amostras 1, 3, 4 e 8 correspondem ao padrão A, clonagem na orientação desejada, ou seja, o ATG próximo do promotor. E as amostras 2, 5, 6 e 7 ao padrão B, que é o que você não quer, quando o ATG vai parar lá do outro lado. Né? E você coloca um padrão de peso molecular. Por que está errado isso aqui, gente? Aí, confirmado o sucesso da sua construção, você vai fazer as etapas downstream, que vai ser purificar a proteína, fazer os seus estudos. O que tem de errado aqui no meu enunciado, pessoal? Vamos fazer a digestão com... Façam aí, por favor, a digestão com BAN e PST1, para ver o que acontece. Eu vou fazer aqui. A de eco R1 a gente já viu, né? Nossa, tá totalmente sujo. Deixa eu pegar um álcool aqui. Gente, dúvida? Tem alguém perdido? Por favor, não deixem de falar pra gente. O objetivo aqui, pessoal, é tornar esse ambiente do DNA, da manipulação molecular, mais familiar. Agora, se vocês chegarem para mim e falar, olha, professor, valeu a intenção, mas não contribuiu com nada, me fale, porque daí eu já vou ter esse feedback. Né? É importante, a gente faz as coisas partindo de algum pressuposto, que pode melhorar a compreensão, pode trazer as coisas mais próximas. Mas só quem pode dizer isso são vocês, né? Então, vamos fazer a nossa clonagem agora, que é com eco e PST, tá certo? Então, vamos fazer aqui o nosso polylinker, tá? Vamos digerir ele com eco R1. Agora já deu para pegar, eu não preciso de mostrar o outro, porque a gente já sabe. Tem uma coisa que está querendo desligar aqui, mas não vai desligar, não, vai me sabotar. Ana, tem alguma dúvida aí para gente? Alguma coisa? Pessoal, fale alguma coisa. Por enquanto, não. Não, mas tá valendo, pessoal? Ou tá inútil, tá muito chato? Como que tá? Tá dando para aguentar? Fala aí pra gente. Professor, tá da hora. Só Tá falar bom? também que eu falei no chat que minha câmera deu um pau aqui, mas eu tô aqui ainda. Ai, legal, ótimo. Aí, gostei. Isso é bom saber. Vamos ver aqui, ó, PST. Tá vendo, gente? Eu não fico decorando, não. Eu tenho que olhar aqui na coisa. Mas se eu colocar o óculos, fica mais fácil. Espera aí, deixa eu olhar. Ah, isso mesmo. Ele vai entre o G e o A aqui embaixo. Tá? Isso que é legal, gente. Você não tem que decorar. Você vai fazendo aqui, ó. E isso vai fixando você, porque é assim que a gente trabalha no laboratório. Olha lá, gente. Eu digeri o vetor, né, aqui no polylinker com eco e PST, tá certo? Agora eu vou fazer a clonagem eco e PST. Então aqui era eco e eco, então eu vou trocar, tá certo? Eu fiz uma outra reação de PCR, só que dessa vez eu coloquei PST1 deste lado aqui, ó. Então vou fazer a ligação ali. Detalhe, pessoal, vocês podem adicionar esses adaptadores ou fazendo PCR, como o professor Marcelo Valim falou, ou você pode fazer uma ligação, tá certo? Você pode clonar, fazer a amplificação por PCR só do gene e você fazer uma ligação do adaptador que você vai comprar ele pronto. São duas fitinhas pequenas de DNA, tá certo? Que formam esse adaptador para essa enzima. Então, aqui pode ser bem esse o caso. Tá? Então, eu fiz a ligação aqui
do PST desse lado, aqui eu tenho eco R1, tá? Então, eu vou fazer a digestão aqui com PST. Vocês vão ver que interessante agora. Alguém já pegou a charada da questão aqui? O Eric, ele tá fazendo pelo PC, ele falou que tá um pouco difícil, mas tá indo. Tá indo, E a ótimo. Letícia, ela falou que tá achando bastante didático. Então, esse é um objetivo principal. Agora, olha, gente, é igual a televisão, né? Olha que legal. Eu já tô, parece meio Sérgio Malandro, né? Olha que besta. Então, vamos lá. Não, mas é muito interessante. Olha que legal, gente. Lembra, quando a gente fez a digestão com eco R1, podia entrar de um lado ou de outro, porque era uma enzima só. Agora, olha aqui, eu fiz a digestão do vetor, tá certo? Ele tá aqui, ó. Tá certo? Então, esse recheio aqui, essas bases, elas saem para fora e não vão servir para nada aqui para mim, tá certo? E o que que acontece, gente? O meu vetor, ele tá com a extremidade, eco R1 de um lado e PST do outro. O que que vai acontecer, gente? Olha aqui que interessante. Eu não posso clonar aqui eco R1 e PST? Tá dando para ver aí, Ana? Dá sim. Tá, né? Então, olha, eco R1 e PST. Eu consigo fazer a clonagem. E detalhe, pessoal, eu já desenhei a coisa de forma... Aqui está o terminador. Deixa eu achar aqui o promotor, está em algum lugar. O promotor está aqui, ó. Detalhe, pessoal, eu já fiz a minha construção de modo a que o meu promotor que está aqui, tá certo? Está próximo do sítio de eco R1. Tá? Eu já pensei isso antes. Tá, tudo bem. Qual a outra possibilidade, gente, de clonar? Tem condição de ligar isso aqui desse jeito? Tá dando para ver? Tá, sim, não tem como ligar, não. Não tem como ligar, né? Porque aqui, ó, PST com eco, PST com eco. Tudo bem? Eco com PST. Tá certo? Então, isso significa o quê, pessoal? Que fazendo a minha engenharia, eu posso dirigir a clonagem para que numa etapa só eu consiga colocar o meu ATG que codifica a metionina. Espera aí, que eu tenho que mostrar aqui e aqui. Espera aí, isso. Aqui, olha, eu consigo, então, desenhando corretamente a minha clonagem, eu vou ter o quê? Colocando o sítio de eco R1 próximo aqui da região da metionina inicial do ATG, tá? Então, eu vou ter a clonagem já dessa região que me interessa aqui, próximo do promotor, tá certo? Então, eu só vou ter essa possibilidade de clonagem, não vou ter a outra que eu não desejo. Então, significa o quê, pessoal? Que a hora que eu fizer o plaqueamento e tiver colônias azuis e colônias brancas, todas as colônias brancas estarão na orientação que eu desejo. Olha que interessante, olha como facilita a vida do pesquisador, quer dizer, eu não vou ter que selecionar 8 clones, crescer no outro dia, para poder fazer uma digestão, fazer um gel, para escolher qual é o clone que entrou na orientação correta, tá? Com o ATG próximo do promotor. Aqui não, eu escolhi direitinho aqui uma ligação dirigida por duas enzimas diferentes. Deu para pegar, pessoal, o espírito da coisa? Né? Você imagina, isso no laboratório, gente, a gente ganha eficiência, tá certo? A gente ganha tempo, a gente ganha, inclusive, confiança, né? De você fazer fazer o seu experimento, você faz o design do seu experimento, realiza e, conseguiu o que eu queria. Isso dá uma confiança. E agora, pessoal, nós precisamos do diagnóstico molecular. Tudo bem, todas as colônias aqui brancas, a gente sabe que, em teoria, tem a nossa construção desejada. O que eu posso fazer aqui, então, pessoal, para fazer o diagnóstico de que os clones que eu obtive estão na orientação correta? O que vocês poderiam usar aí? Purifiquei alguns clones desse branco, eu vou fazer uma digestão que vai confirmar para mim que ele está
está na posição correta, a clonagem. O que eu posso usar de enzima aqui para digerir? Pode pôr no chat, hein? Gente, aqui a estratégia é a seguinte: a gente usa um sítio de restrição que está dentro do inserto e um sítio de restrição que está no polylinker. Não foi isso que a gente fez da outra vez? A gente fez eco e BAN H1 e a gente usou só BAN H1, na verdade. E agora é aquela que você falou de digestão dupla, então. Isso, exatamente. E aí, o que a gente pode usar aqui de digestão dupla que mostre, confirme para a gente que eu tenho clonado na posição correta? Vai ser o BAN H1 Exatamente. e o que é o PST? sítio. Pode ser o próprio PST. Pode ser, sim, o próprio PST. Ou o Eco R1 ou o RIND. Quer dizer, você vai usar um sítio de reação que não tem aqui dentro do seu gene. Então, aqui, olha, o que eu vou ter, gente, fazendo essa digestão? Eu vou ter o fragmento de 1050. Olha, gente, estou ficando craque nisso aqui, já estou escrevendo até de ponta cabeça. Tá? E aqui eu vou ter os 300 mais os 3.000, vou ter 3.300. Opa, virado para lá. 3.300. Tudo bem, pessoal? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou ter que pedir para vocês fazerem, que é... Vamos pensar, então, na digestão Eco R1, tá? Que a gente viu que pode entrar nas duas posições, tá? Vocês devem ter anotado aí, mas eu posso até... a foto que eu tirei, eu já mando lá para vocês olharem. E vocês vão fazer para mim, vão colocar aqui no gel. Tá vendo que no final aqui do protocolo tem a figura do gel? Então, você tem lá 8 clones que você picou, cresceu individualmente, extraiu o DNA individualmente e você fez a digestão dupla com BAN H1, né, para poder ver se ele entrou de um lado ou de outro. E aí a informação que a gente tem está dado aqui, né, no protocolo, que é... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. As amostras 1, 3, 4 e 8 correspondem ao padrão A, clonagem na orientação desejada. E as amostras 2, 5, 6 e 7 ao padrão B, clonagem na orientação indesejada. Tá? Então, agora eu gostaria que vocês colocassem isso no gel. Qual é o resultado final do diagnóstico aí de molecular que vocês fizeram, tá? Para poder identificar o clone desejado aí para o projeto de vocês. Vamos fazer? Se alguém tiver dúvida, pergunta para a gente aqui, tá? Aqui, deixa eu ver. Ele tá... É que ele tá aqui em Word, o meu. Eu não consigo... Como que eu vou fazer o desenho aqui? Vou ver se eu passo isso aqui para... Vou passar para um PowerPoint. Dá para fazer, pessoal? Vamos ver aqui. Aqui. Deixa eu pegar aqui o que eu tinha falado. Então é o seguinte, olha. Deixa eu ver aqui. Os clones. Gente, a ideia que eu estava até falando seria a gente fazer isso antes de ir para o laboratório, quando a gente estiver no presencial. Para a gente também não ficar... Porque no laboratório é legal, mas muitas vezes fica aquela coisa, aquele tumulto, a gente se vê mais fazendo uma receita de bolo do que fazendo um experimento, né? E às vezes não sobra muito tempo nem para discutir o resultado, né? Você faz o experimento e depois vai fazer um relatório e tal. Bom, então, 1, 3, 4 e 5 corresponde ao padrão da clonagem desejada. O padrão da clonagem desejada, deixa eu olhar aqui no desenho para ver se eu identifico aqui. Ih, celular chato esse. Vamos lá. Ah, beleza. O padrão desejado, ele é... Espera aí.
promotor está aqui, ele é 3.300, são duas bandas, né? 3.300 e 1.050. Eu acho que é isso, né, pessoal? Isso. 3.300 e 1.050. Que seria os clones 1, 3, 4 e 8. 3.300 mais 1.050. E os clones 2, 5, 6 e 7 vão estar na outra orientação, que não é a que eu quero. Ele vai ser, então, vai ser 4.050, né? Que é os 3.000 mais 1.050. 4.050 mais 300. É isso, pessoal? Deixa eu mandar mandar a figura aqui. Vou mandar pro grupo. Ah, eu preciso ligar aqui que ele está no... Eu, sempre que eu vou dar aula, pessoal, eu coloco no modo avião, porque se qualquer barulhinho de celular é uma coisa inebriante, né? Você perde a atenção na hora. Então, aqui, ó, acabei de passar para vocês, tá? A figura. Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos completar na figura do gel. Tá? Vamos ver se eu consigo completar aqui. Vamos completando vocês, para a gente poder mostrar aí alguma coisa. Gente, eu não quis colocar música, porque eu poderia ter colocado uma música, mas alguém já me falou uma vez, professor, música distrai a gente e tal. Aí vai de cada um, né? Ficou uma coisa mais silenciosa. Eu vou fazer a banda aqui, vamos ver. A banda de DNA é do gel, né, que a gente vê. Aqui. E a música na gravação talvez fique ruim, né? Para quem não tá. É verdade, é verdade. Porque me falaram isso. Falaram, olha, professor, a música não é uma boa. Deixa eu ver. No Clone 1, então, nós vamos ter duas bandas, né? Para cada digestão. 3.300. E aqui, pessoal, vocês podem olhar no gel, a gente vai se basear no marcador de tamanho molecular, de peso molecular que a gente tem do lado. Tá? Que é um marcador comercial, a gente já compra ele, põe, só pipeta lá num dos pocinhos, então, ó, eu já coloquei aqui, ó, 1, 3... Vocês estão fazendo aí? Ana, você conseguiu fazer aí com o seu manual? De forma manual? Ficou mais ou menos porque eu não copiei a sequência. Tipo, tá. dos pares de base. Daí eu fiz meio que... E a figura do gel aí agora? Você acha que dá para fazer? Deixa eu ver. Dá sim, dá sim. Vamos ver, gente. Ó, aí eu fui aqui. Eu posso compartilhar aqui como eu estou fazendo? Vocês acham que pode ser uma boa? Professor, eu acho. Que eu confesso que eu tô meio perdida aqui. Então vamos lá. Gente, isso eu acho legal assim. Eu tô meio perdido a primeira vez que eu faço. Da segunda vez, eu acho legal. De repente vocês fazerem uma vez e fazer uma outra vez. E outra coisa, pessoal, estimula o pessoal do grupo de vocês a fazer. Tá? Fala, olha, fez lá. Tá dando para ver aí, pessoal, agora? Dá. Tá, né? Então, olha, eu marquei aqui nos clones a banda de 4.050. Agora eu vou pôr a de 300. Não. Estou fazendo de 3.300, agora eu vou fazer de 1.050. Olha, 1.000 está aqui, né? Eu subo aqui um pouquinho para fazer os 50. Ok, então ele está aqui, essa banda, e vai aparecer aqui, nesses clones que tem a orientação que eu desejo, tá? O 1, o 3, o 4 e o 8. Então eu venho aqui, coloco aqui, Isso aqui é o que a gente vê no gel. Não viu isso, pessoal? Tem algum problema na sua construção. Tá? Então, esse aqui é o padrão da orientação correta. A orientação que eu não quero é o outro. Então, vamos lá. 4.500, eu vou usar esse aqui para poder fazer aqui.
4.050, então é um pouquinho só acima do 4.000, aqui está o 4.000, 4.050, tá? Vou colocar aqui no 2. Ok. 4.050, já vou colocar ele em todos aqui, ó, nesses clones que tem a orientação que eu não desejo. Então, é o 5, o 6 e o 7. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, vamos pegar, porque isso daqui também é assim, é uma vez que você pegou a jogada, tranquilo, sabe? Aí você vai seguir, fazer tranquilo, o raciocínio sempre vai ser esse. Então, aqui, esse é 4.050 e 300. Então, vamos lá, vamos descer lá no 300. Então, aqui eu tenho 250, vamos supor que 300 está por aqui. Então, eu vou colocá-lo aqui, nesse clone 7, o outro volta lá, e agora eu vou anda as outras digestões. Aqui, aqui, e aqui, tá certo? Então, agora eu vou fazer aqui só uma setinha para mostrar os clones que têm a orientação que a gente deseja. Tá? Que tem esse padrão, ó, a gente está fazendo aqui um diagnóstico molecular, exatamente isso. Tá? Vocês imaginem que tem exames genéticos de diagnóstico molecular que trabalham dessa forma, tá certo? Com você amplificar um DNA e fazer uma digestão para encontrar um padrão. Tá? Então, é o 1, o 3, 4 e o 8. São os que eu quero, tá certo? Esse padrão, esse padrão, esse padrão e esse padrão. Olha, não é interessante isso, gente? Você pensar que você está investigando uma coisa que está lá no DNA, que é aquela molécula tão pequenininha que a gente tem, no caso aí, as ferramentas da biologia molecular para a gente poder fazer isso. Agora, a questão é, aí eu, lógico, vou advogar em favor do meu kit aqui, né? A gente fez as construções, né? Fez aqui, modificou, olhou. No laboratório, gente, a gente vai lá, pipeta, aqueles volumes pequenininhos, pá, pipeta, põe lá, põe no gel e fotografa. É legal, porque a gente manipula, tá certo? Só que a gente não vê as coisas acontecendo. Então, aí vocês que vão poder me dizer, eu acredito que a gente poder manipular isso, né? Porque se a gente não manipula, a gente tem que ficar fazendo isso tudo na cabeça, tá certo? Eu acho que isso também acaba limitando um pouco, né? Porque haja abstração, né? Para você olhar as moléculas virando, você cortando, né? Para mim, sabe como que eu vejo o DNA? É que aqui eu não... A gente está um pouco preso aqui tô aqui na frente da câmera, né? Mas na aula, na sala de aula, eu sempre faço na frente. Acho que a Ana Paula lembra, Ana Paula, que falava que para mim o DNA tem aquele efeito metrô da Avenida Paulista? Sim. Significa o quê, gente? Que eu falo assim para vocês, eu tô 5 linhas, 3 linhas. Mas se virou, é 3 linhas, 5 linhas. Quer dizer, você não... É difícil você guardar todo esse raciocínio na cabeça, tem que parar e pensar. Né? Eu, por exemplo, quando vou na Avenida Paulista, vamos supor, eu pego aquele ramal verde. Eu quero ir para o Paraíso. Tá, beleza, entrei lá na Consolação, vou descer no Paraíso. Eu falo, ótimo, estou indo para cá e eu quero ir para o lado do Ibirapuera. Então ele está indo para lá, eu vou para o lado direito. Tá certo? Só que a hora que você desce do metrô, a hora que você fez uma curva para subir a escada, sua cabeça já se desconcentrou, você já não sabe mais se o Ibirapuera está para o lado direito ou para o lado esquerdo, mudou o referencial. Tá certo? Então, quando a gente está falando de DNA, isso que eu gosto, porque o referencial ele vai mudar, você tem que olhar, tá certo? O DNA pode estar desse lado, como ele pode estar desse lado. Né? E a gente também, quando você desce lá, que você fala, não importa o que aconteça, o Ibirapuera sempre vai estar para o lado direito. E você virou uma escada, de repente você sai do lado direito e está indo para o centro. Tá? Então é uma questão de você se orientar. E essa orientação, eu acho que facilita muito quando a gente está olhando, desenhando,
tá? Então, também na biologia molecular é muito legal quando a gente desenha, tá certo? Como a gente fez aqui, tá? No papel. E a gente muitas vezes está com aquela ideia de que tudo tem que ser na tela do computador, né? E muitas vezes isso limita. Pessoal, deu para ver aqui? Vocês querem tirar uma foto aqui do... Tá mostrando aí a figura, não tá? O gel? Tá. Vocês querem tirar um print da tela aí para vocês marcarem? E depois refazer e passar para o pessoal do grupo. Falar, olha, pessoal, se for... Gente, ó, maior roubada, aula chata, a pessoa fica lá cortando papel, não deu nada certo, fuja. Ou então você fala, olha, pessoal, é legal, vocês fariam, é só imprimir, pegar papel e durex. Se tiver dúvida, fala com a gente. Deu para tirar aqui? Posso sair daqui? Deu sim, senhor. Sair. Tá bom, pessoal. Então aqui a gente já está... Acho que a gente conseguiu fazer o nosso ateliê. E agora eu queria saber de vocês, primeiro, vocês acharam que tem um componente que ajuda a compreensão de tudo isso que a gente está vendo, da digestão, do DNA, de ligar, de fazer as construções? Ah, sem comparação. Muito melhor fazer isso aqui com o professor assim ao vivo. Sem comparação do que seria o caos fazer isso sozinho. Então, e aí, né, Sofia, você vê uma coisa que você faz uma vez, vai ser sempre desse jeito, né? O raciocínio. Gente, isso aqui tudo depois vocês têm como fazer no computador, tá? Se você está trabalhando com gênio, tudo por bioinformática. Mas você sabendo fazer isso aqui, esse raciocínio que a gente está fazendo, tudo fica mais simplificado, né? E agora eu queria saber, então, de vocês, se surgiu mais alguma ideia de projeto. Vamos lá, pessoal, biólogos, ou se tiver algum farmacêutico aí, surgiu mais alguma ideia de projeto aí, se quiser colocar aqui no chat, que a gente poderia imaginar com uma construção dessa? Ah, professor, de ideia eu não sou muito bom, não, mas eu queria falar que foi da hora, assim, fazer o negócio, já a câmera ter dado problema, não dá pra mostrar nada. Foi legal aqui cortar as coisinhas, tudo deu pra entender legal. Você se sentiu engenheiro genético, Guilherme? Quase isso mesmo. Dá pra você... porque assim, você fica tipo, pensando assim, como que as coisas funcionam, é difícil às vezes abstrair um pouco e conseguir ter isso na sua mente, como você tem olhando para a coisa no papel. Fazendo, né? Olha, eu tinha pensado aqui, vamos supor que você vai fazer uma bactéria, a gente está falando de poluente lá, né? Ah, olha só, Sofia, Sofia, você é o seu grupo, né, que fez oh meu Deus, a enzima que degrada o xenobiótico lá do protetor solar, é você, né, grupo 2? Isso. Eu poderia fazer, gente, uma coisa junto, vamos fazer um projeto junto, então. Você vai fazer os corais que detoxificam, tá certo? E a gente poderia fazer um organismo que detectasse se tem o poluente ou não. Então, como que poderia ser esse organismo? Eu vou projetar aqui só para mostrar para vocês essa ideia, como que poderia ser feita, né? Vamos voltar lá na aula. Aqui. Gente, vocês imaginem, cadê o GFP? Ah, não, isso aqui é outra aula, ó. Não vou dar spoiler. Oh, meu Deus, dando spoiler. Preciso falar as minhas paixões. Ninguém sabe que eu sou apaixonado por biomol. Olha lá, gente, vamos pensar nessa construção. Tá dando para ver a construção com o GFP aqui, promotor? Vamos imaginar, olha, a gente vai manter a proteína GFP, ok, porque é o nosso repórter, tá certo? Quando é expresso, ele emite luz. Imagina se a gente tem um promotor que pode ser um promotor que reconhece essa substância. Sofia, repete para mim, por favor, o nome do poluente. Oxibenzona. Oxibenzona. Benzona, né? Lembra uma coisa de benzeno, um solvente mesmo, né? Poluente. Esse promotor aqui, ele
é ligado, ele é ativado quando uma molécula de oxibenzona é reconhecida aqui por ele, tá certo? Então, reconhece o poluente, começa a transcrever o RNA mensageiro e produzir a proteína GFP, que brilha, tá certo? Então, ele vai reportar para mim a presença do poluente, tá certo? E isso a gente poderia colocar em algum organismo que tivesse ali naquele habitat, né, naquele ambiente, que poderia ser, sei lá, eventualmente poderia ser até a planta que vive junto ali, não poderia ser, Sofia? Não tem Poderia sim, seria bem bacana. é alga, né, que você falou? Eu estou falando planta, mas é uma alga. É uma alga, elas vivem em simbiose. Vive em simbiose. Você imagina, a alga vive em simbiose, tá certo? Que elas estão sempre juntas. E ela pode reportar se tem o poluente ou não. Como que você faria isso? Gente, você tem lá a sua planta transgênica que tem essa construção. Vai ter que mergulhar, coisa para vocês, biólogos de raiz, né? Vai lá no fundo e leva o quê, gente? Leva uma luz ultravioleta, tá certo? Você chega lá com a luz ultravioleta, coloca perto da planta e incide. Se ela brilhar, significa o quê? Que tem o poluente ali na área. Não poderia ser interessante isso, Sofia? Acredito que sim, é porque, na verdade, eu não pesquisei tão a fundo assim para saber se o composto, eu acho que assim, ele afeta o coral. Então eu acho que o composto não ia ficar na zooxantela. Só que a alga, ela recobre o coral inteiro, ela recobre o esqueleto calcário inteiro do coral. E aí eu não sei se Certo. essa fluorescência a alga ia expressar ou o esqueleto calcário do coral. E aí talvez a Eu acho que alga encobrisse isso, eu não sei como isso ia não, funcionar. então, mas eu imagino assim, que a alga ela vai dar ao repórter, falar, olha, tem poluente. Detalhe, pessoal, essa luz aqui do GFP é quantificável, tá certo? Você pode saber se está sendo mais ou menos expresso, ou seja, se tem mais ou menos poluente, tá certo? Porque aí também é uma questão de dosagem, né? Se você tem mais poluente, mais efeito. E o coral, ele teria a maquinaria para detoxificar, né? Que a gente falou. Então, a alga ela ia avisar se tem o poluente e o coral ele iria degradar o poluente, tá certo? E a gente poderia então com esse sistema também quantificar se tem mais ou menos poluente ali, porque logicamente que o sistema de detoxificação da alga do coral transgênico também tem um limite, tá certo? Vamos supor que está aumentando muito, olha, está aumentando, está aumentando. Poxa, eu tenho ali a planta que vive em simbiose que está mostrando isso para mim, algo que precisa ser feito. Tá? Então, eu não sei, gente, eu acredito numa possibilidade assim, lógico que existem muitas, para a gente poder mitigar um pouco os efeitos, senão não vai sobrar natureza, gente, não vai ter, vai virar o quê? O oceano vai virar um lixão, né? Já está aquelas ilhas de PET que tem, então, assim, o que eu percebo é assim, que a tecnologia, a biotecnologia, tudo isso que a gente quer para ajudar, né, ajudar o planeta, ajudar, é uma questão. Agora, tudo isso passa pela educação ambiental, tá certo? Porque não adianta você criar soluções para que as pessoas continuem jogando lixo, tá certo? Então, isso eu acho que também é uma coisa importante, né, de uma coisa ir junto com a outra, né? E vocês, como biólogos, levam essa mensagem, né? E aí você fala, mas e aí? Você está falando com engenharia genética, com DNA, mas isso é coisa, não é coisa certa, a gente está manipulando a vida. Nós vamos ver lá no OGM que existe isso na natureza. Tá certo? A gente muitas vezes está adaptando uma coisa que já existe na natureza. Tá? E assim, eu acho que a gente estamos, né, desenvolvendo recursos aí para mitigar esses efeitos deletérios aí na natureza, mas tudo passa por uma conscientização, né? A informação, tá, pessoal? Eu Então, cheguei. Desculpa. não pode falar, eu falo demais. Não, é que eu falei que eu cheguei a pensar nisso, né? Porque assim, a gente criou um problema, que é esse composto no protetor solar, e aí meio que
criando essa forma de resistência do coral, a gente está meio que manipulando mais ainda. Tipo, ao invés de educar as pessoas para parar de usar esse tipo de protetor e mudar a forma como a gente age, a gente, na verdade, está criando algo que permitisse as pessoas continuarem usando o que elas estão usando, ao invés de repensar a atitude delas. Então, ia criar um certo problema, porque, tipo, certo seria, tipo, beleza, vamos criar esse tipo de coral para os corais não morrerem, mas vamos continuar mostrando para as pessoas que é errado e mudar, até o ponto que a gente não precise mais criar esses corais dessa forma. Só que provavelmente isso não é o que ia acontecer, né? Exatamente, exatamente. Isso que é legal, tá vendo como o raciocínio da gente já vai para outro nível, né? Por isso que é legal, além da gente pensar em toda essa engenharia, o que a gente pode fazer é jogar a criatividade da gente, a imaginação, para coisas que podem ser feitas ou que não podem ainda, mas que serão feitas, tá certo? E acompanhar esses desenvolvimentos, né? Muitas vezes sem ficar no maniqueísmo, tudo que é manipulação genética é ruim, tá? A gente vai ter umas discussões éticas assim quando a gente entrar nos OGMs, tá? Mas eu acho que o importante aí é a criatividade, a gente vê que nós temos ferramentas para poder colocar esses projetos, essas ideias, tá certo? Para poder testá-las, né? Porque tudo passa por testar. Você faz o projeto, você executa e você vai ter, enfim, o projeto científico para poder ter os dados, as evidências, para poder ver se aquilo é válido, não é, se é só uma coisa básica, ou se pode ser aplicado. Tá bom, pessoal? Professor, Diga. pesquisando, né, ideias de projeto assim, eu vi um na internet, é que estava bem resumido, mas pelo contexto era uma modificação que fizeram em um porco, provavelmente não é aqui não sei de onde que é, mas que ele produz muito fósforo quando ele defeca e acaba poluindo os lagos porque gera excesso de algas. Aí pode gerar toda uma morte naquele ecossistema. E fizeram uma modificação para ele diminuir a liberação desse fósforo no ambiente. Mas, pelo visto, aqui no site falou que o projeto não andou porque ficou sem financiamento em 2012. Interessante, que é a eutrofização, né? Esse é um problema seríssimo da agropecuária, né? Que é você lixiviar, às vezes, o solo e levar todo os fosfatos, né? Tudo para a cadeia trófica, e aí você desequilibra tudo, né? Então, pode ser uma possibilidade, né? Ou então, também, o que se vem fazendo, eu vou ver se eu incremento um pouco na aula de OGM, que é você criar órgãos humanizados. Não sei se vocês viram isso, que criaram um órgão de porco para fazer transplante, xenotransplantes. Essa é uma área também que vem sendo bastante desenvolvida aí com a tecnologia CRISPR de edição, que a gente vai ver na aula, então a gente vai falar disso também. Diga, Ítalo. Agora, pensando sobre essa parte da eutrofização, assim, por conta dos fertilizantes da agropecuária, que fica no solo, né, e é levado para os rios, teria como fazer algo, tipo, algum micro-organismo do solo mesmo para degradar esses excessos de nutrientes que fica? Bom, na verdade, ele iria consumir, né, o excesso. Né? Mas aí entra aquela história que a gente estava falando, né, de você tentar criar alternativas para continuar poluindo, porque tudo bem, ele vai fazer isso, mas o que ele vai liberar na atmosfera? CO2. É um gás de efeito estufa. Né? Então você vê como é uma coisa assim, você fala, mas eu vou resolver esse problema, mas muitas vezes a resolução do problema está na raiz do problema, né? Que é você otimizar todo esse sistema. Uma coisa que se faz, viu, Ítalo? Isso eu vou até da aula porque você está falando desse assunto, né? Da aula de biotecnologia, que o que se faz para tentar diminuir isso
É aquele efeito que eu falo, efeito feijoada feijoada de sábado. O que acontece no sábado, gente? Para quem gosta, né? Vai lá, feijoada, né? Torresmo, às vezes uma caipirinha, e vai comendo, petisquinho, a linguicinha, nananana. O que acontece depois, gente? Depois, em diferentes graus, você tem uma indigestão, tá certo? Porque você comeu demais, o seu organismo não está dando conta de digerir isso, de digerir tudo aquilo que você comeu. E aí, o que existe, gente? Existem os paliativos, né? Aqueles heparemas da vida, não tem? Um negócio, você toma aqui um negocinho que é para ajudar a digestão, né? Então, isso também é uma coisa que vem sendo desenvolvida para a nutrição animal, que é o quê? Você adicionar enzimas na ração, tá certo? Que aumenta a biodisponibilização dos alimentos, tá? O animal, isso vale para a gente, tá? Somos animais, porque é o que a gente faz. Aqui no Brasil, eu não sei, mas eu tenho até uso na aula uma cápsula americana que tem um coquetel de vitamina que te ajuda a digerir, tá certo? E no caso da nutrição animal, quando você tem essa ração adicionada de enzimas, tá? De amilase, de proteases, o que acontece? Ele aproveita melhor e as excretas têm uma menor quantidade dessas substâncias eutrofizantes, tá? De fósforo, de nitrogênio. Então, é também uma maneira aí de tentar mitigar esse efeito, né? E lógico, isso também é uma questão de saneamento, né? Se a pessoa está lá com uma criação de porcos, está jogando tudo no riozinho que está ali do lado, acho que ele está muito atrasado no tempo, né? Essas granjas hoje em dia, eles fazem... Isso é outra coisa interessante, pessoal, vocês aí, biólogos, a área de tratamento de efluentes, tá? Uma coisa que é bastante importante hoje em dia, né? Minimizar impacto ambiental, significa também tratar efluente. Pessoal, tá dando tempo aqui, eu vou parar de gravar, que eu acho que já deu as 2 horas, tá? Só para gente, fiquem aí só um segundinho. Interrompeu a gravação.